Olá, este é o canal Ciência em Causa, eu sou o Renato Timo e estamos aqui para falar hoje de circuitos elétricos. Vamos tentar ser o mais breve possível aqui. O que é um circuito elétrico? Ele é um caminho fechado no qual a corrente que sai da nossa fonte, pensando pelo sentido real, o elétron sai do nosso negativo em direção ao nosso positivo. Todos estes circuitos que estão aqui, seja ele série, paralelo ou misto, ele tem um caminho fechado do qual é possível os elétrons retornarem para a sua fonte. Portanto, é o caminho fechado que permite a passagem da corrente elétrica. O circuito série e o circuito paralelo têm três propriedades cada um deles. Vamos observar elas. O circuito série é aquele do qual a corrente elétrica ela tem um único caminho para circular. Então ela tem que passar por cada resistor para que ela chegue até o seu destino final. Então, se observarmos aqui, ela obrigatoriamente tem que passar por cada componente até chegar no final aqui do caminho. Estou utilizando o sentido convencional, do qual a corrente sai do positivo em direção ao negativo. Sabemos que não é o sentido real no caso de uma bateria, pois os elétrons estão acumulados no seu polo negativo e não no seu polo positivo. Observando isso, sabemos que os elétrons obrigatoriamente têm que passar por cada resistor. Tem que passar no R1, assim como tem que passar no R2. Essa explicação por si só já nos dá duas propriedades. E quais são elas? A primeira, único caminho para a circulação da corrente elétrica. Tendo um único caminho para a circulação da corrente elétrica, isso faz com que esse circuito seja chamado de circuito dependente. Por quê? Porque a corrente depende para passar no R1 e no R2, os dois juntos, tá? Não é somente um. A corrente, se ela chegar até um dado ponto, ela para. Pensa que isso aqui pode ser uma ponte. Se essa ponte desmoronar e tiver um carro passando, ele para aqui, certo? Ele não consegue chegar na trajetória. Lembrando que para ser um circuito elétrico, temos que observar o caminho fechado. Então o caminho tem que se concretizar. Neste caso, se a ponte desmorona em R1, o elétron para aqui e nada acontece. Circuito aberto, como chamamos. Se queimar o R2, o elétron para aqui, ele não consegue chegar ao seu destino, o que não consegue completar a nossa definição. Portanto, os componentes dependem entre si. Eles precisam uns dos outros. Então o circuito série é chamado aí de circuito dependente. Agora vai vir um outro nome que é comumente chamado circuitos séries, que são os divisores de tensão. É um circuito do qual a tensão da fonte se divide ao longo do caminho. Podemos pensar nisso como se fosse uma barragem para uma onda. Se observarmos aqui a onda do mar vindo em direção à praia e você colocar barragens, faremos com que essa onda, toda vez que ela encoste nessas barreiras que colocamos no meio do caminho, ela se torna menor, até chegar num ponto do qual não temos mais a força, né? Então, se pensar numa barragem do mar aí para quebrar as ondas, nós teríamos essa situação, né? As ondas vêm vindo nessa direção, vão encontrar este impedimento que podemos chamar de resistências, e aí faremos com que a onda do mar se quebre. Ela vai passar um pouco por aqui, que é no caso ela vai para o R2, mas isso vai depender do tamanho das barragens. Eu posso ter uma barragem menor aqui e uma barragem maior aqui, depende. Isso está totalmente atrelado aos valores de resistência. O importante é que faremos essa força ser consumida dentro dessas barreiras. Podemos pensar também no pisca-pisca de Natal. Eles são lâmpadazinhas que são ligadas em série. Então, se nós tivermos 5 lâmpadas ligadas a uma tomada, no qual a tensão é 100 volts, por exemplo, o que vai fazer aqui cada lâmpada? Se elas forem exatamente iguais, teremos 20 volts. E somando esses valores, ele tem que dar exatamente o valor que foi submetido à fonte, no caso a nossa tomada. Então temos aqui 5 lâmpadas, então cada lâmpada terá 20 volts. Somando tudo isso aqui, tem que ser igual ao valor da nossa fonte. Chamamos isso de queda de tensão. Então vamos até colocar aqui que VR é queda de tensão. Então a tensão da fonte ela se perde ao longo do caminho. Aqui nós temos uma queda de tensão no resistor 1 e outra queda de tensão no resistor 2. Ah, mas por que essa seta ela é contrária ao sentido da corrente? Por que meu I está passando aqui num sentido e a seta é colocada no sentido contrário? Acabamos de ver a questão do mar, né? A questão da onda se quebrando. O que é uma barragem em relação à força do mar? Ela é uma oposição, assim como a resistência,
uma oposição à passagem. Por esse efeito ser gerado através de uma oposição, ele tem um sentido de seta contrário ao sentido que vem a corrente, porque ele é aquilo que atrapalha e o seu efeito é gerar uma queda de tensão. Depois vamos ver que isso vai ocasionar um efeito Joule e teremos o aquecimento, questão de potência e assim por diante. Então aqui está as 3 propriedades do circuito série. Único caminho para a circulação da corrente elétrica, componentes dependentes entre si e a tensão se divide entre esses componentes. Vamos agora para o circuito paralelo. O circuito paralelo, também chamado muito comumente de circuito divisor de corrente. Este, por sua vez, não tem um único caminho para a circulação da corrente elétrica, pois ele apresenta um nó. E o nó é uma bifurcação, é um ponto do qual a corrente encontra uma possibilidade de se dividir. Então, saindo da nossa fonte, nós temos uma corrente que vamos chamar de corrente total. Ela pode ser chamada como corrente 1 também, assim por diante, mas como corrente total fica mais fácil da gente identificar. Então a corrente total, ela chega até o nó e o que ela encontra aqui? Possibilidade de se dividir para cá, vou chamar essa corrente de 1, e a possibilidade de vir para cá e vou chamar isso de I2. Essa corrente depois, aqui embaixo, I1 vai se encontrar com I2 e assim teremos um circuito fechado, né? O I2 aqui acaba se encontrando com I1 e nós voltamos a ter o que? A nossa corrente total. Por essa definição, podemos observar o que? Havendo divisão de corrente, qualquer resistor que se queime ainda mantém a propriedade do que? Caminho fechado para a corrente circular. Portanto, ele é um circuito independente. Se queimar o R1, a corrente que sai da fonte ainda consegue fluir por R2 tranquilamente até chegar à fonte de volta. Assim vale se o R2 queimar. A corrente pode circular diretamente no circuito R1. Vai deixar de ser um circuito paralelo? Sim, vai deixar, porque só tem 2 resistores e vai passar a ser um circuito simples, tendo apenas uma fonte, uma corrente e uma resistência. A partir dessa ideia, vamos ver 2 propriedades que se originam a partir disso. A primeira, mais de um caminho para a corrente elétrica fluir. Então essa é a primeira propriedade. Esse circuito é divisor de corrente porque ele consegue dividir corrente, assim como o série é um divisor de tensão por distribuir o valor da tensão da fonte entre os componentes. Aqui não ocorre isso. Aqui a tensão é a mesma. Por que é a mesma? Porque o polo positivo e o polo negativo está ligado direto em cada resistor. Mas o que ocorre? Divisão de corrente, divisão de elétrons e não da tensão. Com isso aqui podemos definir mais uma propriedade, que é qual? Componentes independentes. E o que sabemos aqui também que é a nossa terceira propriedade, que a tensão é a mesma. Vamos chamar aqui de VR1, que é a tensão que está sobre o resistor 1, e VR2 como tensão que está sobre o resistor 2, porém todos eles são exatamente iguais. Então VCC, que é o valor da tensão de corrente contínua da nossa fonte, ela é igual a VR1, assim como VR1 é igual a VR2 e assim por diante. Se tivesse vários resistores em paralelo, todos eles teriam a mesma tensão. Então a tensão não se divide. Mas como assim a tensão não se divide? Bem, vamos pensar em uma extensão. A extensão da casa de vocês, muito provavelmente ela tem algumas tomadinhas, certo? No caso aqui eu fiz 3 tomadas, não liga pro desenho, ficou um pouquinho feio, mas tranquilo. Mas ela é ligada diretamente a uma tomada, certo? E nessa tomada nós temos, por exemplo, 110 volts. E se eu ligo a minha extensão numa tomada 110 volts, eu tenho a garantia que cada tomada dessa terá 110 volts. Então eu terei aqui 3 pontos com 110 volts. Isso não quer dizer que eu tenha uma tomada com valor de 330, certo? Não, isso não existe, não temos uma tomada de 330. Se eu ligo a minha extensão numa tomada 110, eu garanto que eu tenha 110 em todos esses pontos. Assim como se eu ligar em 220, terei 220 em todos esses pontos. Por quê? Porque o fio chega em cada ponto certinho, exatamente como um circuito paralelo. Então a sua extensão, ela é um circuito paralelo, assim como as tomadas da sua casa, chuveiro, assim por diante, são circuitos paralelos, estão ligados em paralelo. Geralmente o circuito do chuveiro é um circuito único, separado, mas vamos falar disso depois. De forma geral, todas as nossas lâmpadas, assim por diante, são ligadas em paralelo, para que mantenha o quê? Para manter a propriedade de ter a mesma tensão. Porém, conforme vamos ligando mais aparelhos aqui nessas tomadas, a nossa corrente vai se dividindo e a corrente que está aqui, que é a corrente total, ela tende a aumentar. Portanto, tem que ter bastante cuidado
cuidado para que essa corrente não aumente muito e você não tenha sérios problemas aí com a sua instalação. E para finalizar as nossas definições, nós temos aqui um circuito misto. Não existe fórmula pronta, circuito misto tem vários, então podemos ter uma infinidade de circuitos mistos. Fiz aqui apenas um exemplo, mas poderia fazer vários, mas esse exemplo aqui ele é bem interessante, que ele é bem simples de entender. Saindo da nossa fonte, nós teremos uma corrente e já vamos definir o nome dela. Essa corrente ela chega até um nó. Sabendo que é um nó, já coloquei aqui, ó, I total. Então a corrente total ela chega até o nó. E o que acontece quando a corrente encontra um nó? Ela se divide. Neste caso, para I1 e para I2. Aí acontece uma coisa interessante aqui. Não se prenda que a corrente I1 tenha que passar obrigatoriamente pelo resistor R1. Não é o caso desse circuito. Aqui é a nossa primeira corrente parcial. Só que ela está passando em que resistor? No R2 e não no resistor 1. Então não se prenda a isso. E o que acontece aqui no final? O I2 flui pelo R3 e acaba encontrando quem? Bem na saída do nó, ele encontra o I1 novamente. E esse I1 acaba se tornando novamente o I total. É um circuito fechado, mas o que aconteceu aqui? Um componente dependente logo na entrada. Por quê? Obrigatoriamente, para ter corrente no resistor 2 e no resistor 3, tem que passar pelo resistor 1, o que faz com que nós chegamos à conclusão que ele está em série. Ele estando em série, o que ele gera? Ele gera uma queda de tensão, e essa queda de tensão fará com que a tensão da fonte não chegue em sua totalidade para R2 e R3. Vai ficar uma parcela retida aqui e também os dois dependem dele. Então todas essas três propriedades de cada circuito acabam aparecendo aqui. Então ele tem 6 propriedades, que são todas essas. Vai sempre caber a análise. Aqui acontece agora o efeito do paralelo, que é o que? A tensão que está sobre o resistor 2 é igual à tensão que está sobre o resistor 3. Mas como assim? Como isso funcionaria? Dando um exemplo a grosso modo, vamos supor que eu tenha 10 volts aqui de tensão. E aí essas resistências associadas por alguma razão gera uma tensão aqui, por exemplo, de 6 volts de perda. E o que vai acontecer? Perdi esses 6 volts, quanto que sobra para cá? Aí vai entrar as questões da lei de Kirchhoff, que a lei de Kirchhoff irá nos dizer que a tensão aplicada na fonte tem que ser a mesma quando volta aqui para o circuito. Porém, também eu tenho que entender que há algumas propriedades, que eu não vou acabar podendo somar algumas tensões. Porque nesse ponto aqui, que é paralelo, a tensão não se divide, a tensão é a mesma. Então, quanto que sobrou de 10? Sobrou 4 volts. Só que o 4 volts, ele é o mesmo valor para ambos. Então, se eu somar 4 com 4, daria 8. E se eu somasse com 6, teríamos 14 volts na fonte. Mas não é verdade. Então, aqui temos a mesma tensão, porém houve uma queda na entrada. E se queimar o R2 para o R3 ou para o R1? Não para. O circuito se torna um circuito série. Ele vai passar a mesma corrente por R1, que irá fluir por R3 e fechar o circuito. E se acontecer o contrário, queimar o R3, mesma coisa. A corrente flui por R1 e desce por R2 e vai direto para a fonte. Se torna um circuito série. Porém, nós temos que ver agora ele em perfeito funcionamento. Em perfeito funcionamento, ele tem todas as propriedades. Então não se prenda muito em pensar, se esse queimar ou aquele queimar, isso vai ficar série e tal. É interessante entender essas coisas para a questão de associação de resistências. Mas agora, nesse momento, se prenda só no que? O circuito misto, ele apresenta todas as propriedades que foram apresentadas aqui. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho, curta, compartilha com quem está prestando vestibular, quem está na faculdade, quem está cursando engenharia ou tecnologia ou cursos técnicos profissionalizantes, para dar aquela força no canal, para estar fazendo mais conteúdo para vocês. E mais uma vez me despeço, vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.